Irmãos, nós vamos continuar então o nosso estudo nos cânticos de peregrinação, cântico dos degraus, cânticos de romagem, não sei como é que está na sua Bíblia. Nós começamos a fazer o estudo desses salmos, são salmos muito especiais para nós. Começamos no Salmo 120 e nós vamos finalizar no Salmo 134. Então são 15 salmos. Cada salmo trata de um assunto diferente. Tá bom? Nós vimos no Salmo 120, quando o salmista ele menciona aqui o fato de ele viver em um mundo mau. Nós vimos o Salmo 121, onde o salmista fala sobre a proteção do Senhor, ou seja, apesar do fato de que nós vivemos num mundo mau, num mundo de maldades, o Senhor nos protege enquanto nós estamos neste mundo. No Salmo 122, na semana passada, estudamos a respeito da alegria de ir ao lugar de adoração, que é aquele versículo onde nós sempre ouvimos pessoas mencionarem e recitarem, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora aqui nós chegamos a entender que ele está fazendo menção a Jerusalém, ao lugar onde eles iam juntos para adorar. E aí nós mencionamos também, então nós chegamos a entender que estes salmos, eles eram entoados durante a peregrinação, por isso é chamado de cânticos de peregrinação, porque estes salmos eles eram recitados, entoados em forma de canto, durante a peregrinação nas festas, onde o povo ia até a cidade de Jerusalém para adorar ao Senhor. Basicamente, eles tinham 3 oportunidades, as 3 maiores festas que eles tinham durante o ano para poderem sair das suas casas e se juntarem a Jerusalém, em Jerusalém para adorar, era na festa da Páscoa, na festa dos Pentecostes e na festa dos Tabernáculos, que eram as 3 festas mais populosas entre o povo, onde eles saíam dos seus lugares e iam para poder adorar. Então, nessa peregrinação, e às vezes, dependendo da localidade onde eles moravam, eles às vezes levavam dias nessa caminhada até chegarem na cidade de Jerusalém. Por isso, esses salmos são chamados de cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem, ou romaria. A gente sempre associa essa palavra romaria com o catolicismo, né? Mas romaria, na realidade, significa isso, né? Pessoas saindo de um lugar, uma tropa, né? Um grupo de pessoas saindo de um lugar e indo a outro lugar para adoração, com o intuito de adoração, por motivo religioso. Tá? Então isso é romaria, por isso é chamado de cânticos de peregrinação. A tradução aqui da minha Bíblia, o títulozinho foi preferido colocar Cântico dos Degraus. Porque também existe uma posição, algumas pessoas acreditam que esses salmos eles eram entoados enquanto subiam os degraus do templo, né, do lugar ali, ou tabernáculo, não sei. Então, assim, é uma posição, né? Mas, independente, o fato é que eles entoavam esses cânticos. Tá? Então, nós estamos aprendendo algumas coisas aqui, e hoje nós vamos ver a respeito daquele título ali, a oração do crente desprezado. Você já se sentiu desprezado nesse mundo? Você já foi desprezado por alguém ou por alguma instituição, ou não sei, desprezado na escola, na faculdade, ou até mesmo por integrantes, né, como a gente vê hoje, integrantes do próprio governo brasileiro, tem desprezado a palavra de Deus, desprezado os crentes, né? Então, qual deve ser a nossa postura quando nós somos desprezados nesse mundo? Então, é isso que o salmista vai nos ensinar hoje à noite, tá? Então, o Salmo 123, a palavra de Deus diz assim, nós vamos fazer a leitura. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então esse é o Salmo 123,
Um salmo pequeno, mas os irmãos vão ver, nós vamos ver hoje à noite que tem uma grande mensagem aqui nesses 4 versículos. Tá? Então, que Deus abençoe a leitura da palavra e que Deus nos ajude a entendermos tudo aquilo que nós temos aqui, que o salmista tentou nos ensinar aqui, o Senhor tentou nos ensinar usando o salmista. Alguns desses salmos de peregrinação, eles falam sobre os perigos que nós enfrentamos durante a nossa peregrinação nesse mundo. Independente da posição de algumas pessoas, que estes salmos eles eram entoados enquanto subiam os degraus até chegarem no lugar de adoração, ou enquanto eles peregrinavam durante toda a trajetória até chegarem no lugar de adoração, independente da posição, o que nos importa é o fato de que estes salmos eles eram entoados por algum motivo. E aqui nós podemos fazer uma aplicação perfeita para nós, e é isso que nós estamos fazendo aqui, durante a nossa peregrinação nesse mundo, durante a nossa romagem nesse mundo. Eles tinham um lugar de adoração onde eles estariam juntos louvando ao Senhor. Nós temos um lugar de adoração fora deste mundo, porque nós estamos caminhando aqui rumo ao céu, a nova Jerusalém, não a Jerusalém física que nós vemos aqui por fotos e tudo mais, mas a Jerusalém celestial. Então nós estamos caminhando rumo à nossa Jerusalém, à nossa cidade, o nosso lugar de adoração que é eterno. Nós vamos estar eternamente servindo ao Senhor e adorando ao Senhor. Mas a questão é, enquanto nós estamos neste mundo, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso comportamento, onde nós devemos colocar a nossa fé, não nas coisas desse mundo, não nas pessoas aqui, mas a nossa fé deve estar lá, naquele lugar. Quando nós pensamos que nós estamos, quando nós colocamos a nossa fé nisso, de que nós estamos nesse mundo, caminhando aqui, e nós teremos problemas e dificuldades, mas também bênçãos, mas que nesse mundo nós teremos problemas e dificuldades, então, mas que tudo isso é passageiro, então isso nos faz caminharmos bem nesse mundo, porque nós sabemos que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá. Enquanto nós estamos nesse mundo, essa oração do escritor deste salmo, nós podemos aplicar perfeitamente para nós, porque ele diz claramente aqui que ele se sentia desprezado. Ele se sentia desprezado. Então, o Salmo 123, ele menciona aqui para nós o desprezo que o salmista sofreu e que nós aplicamos para nós, porque nós sofremos desprezos enquanto nós estamos nesse mundo. E isso é natural, é algo que vai acontecer inevitavelmente, porque a própria palavra de Deus menciona isso. Paulo disse isso para Timóteo em 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, aquele que quer viver de forma piedosa, servindo ao Senhor, ele vai ser perseguido, ele vai padecer perseguições. Agora o fato é, por que nós sofremos perseguições enquanto nós estamos nesse mundo? Por quê? Nós temos que entender, irmãos, que quando nós somos perseguidos ou desprezados, ou quando nós somos injuriados enquanto nós estamos aqui, na realidade não somos nós que somos desprezados ou injuriados, se nós estamos vivendo para Deus. Na realidade, quem é desprezado e injuriado é a palavra de Deus, não nós. Quando falam mal de nós porque nós estamos servindo a Deus, não falam mal de nós, falam mal da palavra do Senhor, eles estão afrontando o próprio Deus, é isso que nós temos que entender. Então o fato não é com a gente, é com Deus, é a palavra de Deus que é perseguida. Por pessoas que não servem a Deus, por pessoas que não querem Deus, por pessoas que na realidade são até anti-Deus, eles são contra Deus. Os defensores de ideologias satânicas e mundanas são contra Deus, não contra nós, contra Deus. Quando pessoas zombam de nós, porque nós temos o nosso posicionamento bíblico em determinados assuntos, eles não são contra nós, são contra a palavra de Deus. Pessoas que defendem
Essas ideologias satânicas, comunismo, aborto, homossexualismo, divórcio, libertinagem e tantas outras coisas. Muitas dessas ideologias hoje são conhecidamente chamados de aqueles que fazem parte da esquerda, né? Hoje é usado esse termo. Então todas essas ideologias aí não são contra nós, são contra Deus. Então nada mais justo de nós tomarmos dois posicionamentos. O primeiro, defender a palavra de Deus. E o segundo, colocar tudo isso diante de Deus. Diante de Deus. Falando, Senhor, estão te desprezando, estão te afrontando, Senhor, então faça justiça. Entende? Então colocar isso diante de Deus. Então nós enfrentamos a zombaria daqueles, até mesmo daqueles que se dizem evangélicos. Que se dizem evangélicos, mas são adeptos ao liberalismo. Eu não sei como é que pode existir isso, irmãos, mas infelizmente tem até pessoas que se dizem evangélicas que defendem algumas dessas ideologias. E hoje a gente vive uma época tão complicada que se você vai falar contra essas ideologias, eles já te jogam no meio político. Ah, então você é contra isso? Ah, então você é adepto ao fulano de tal lá da política. Gente, é a Bíblia. É Bíblia. Então, hoje parece que você não pode defender um conceito claro da palavra de Deus que eles já te jogam, já te associam com política. A época que a gente vive. Então, isso é terrível. Cristãos que defendem certas coisas que a palavra de Deus é contra. Isso é horrível. Você já viu cristãos que defendem certas coisas que a palavra de Deus é contra? Gente, a gente está vendo isso hoje mais do que nunca. Hoje, mais do que nunca, a gente vê isso. E por causa disso, por causa do nosso posicionamento, nós somos perseguidos. Aí as pessoas dizem, né, que nós somos adeptos a alguma ideologia mundana desse mundo. Não, nós estamos com a palavra de Deus. Como nós notamos, então, os salmos relatam muitos tipos de emoções da parte dos escritores. De acordo com a maioria dos estudiosos da Bíblia, se a gente vai fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa para ver posições e tudo mais, muitos estudiosos associam estes registros aqui deste salmo com a época do cativeiro de Israel. Houve uma época, até você vai ver especificamente falando sobre isso, 1 Reis capítulo 17, versículos 22 a 24, e outros textos falam sobre isso. Mas lá em 1 Reis 17, nós vemos ali que por causa dos pecados e da idolatria do povo de Israel, houve um momento que eles foram castigados com a invasão da Assíria. A Assíria invadiu e levou o povo preso, como no cativo, levou o povo cativo. O rei da Assíria, então, ele tirou as pessoas de Samaria, que era a capital de Israel, levou para a Assíria. E aí o que ele fez então? Ele pegou moradores da Assíria e de outros povos idólatras e colocou eles morando em Samaria. Então aí eles tomaram conta ali da capital de Samaria, tomaram conta ali e popularam a cidade. E então o resultado de tudo isso, resumindo toda a história, que é bem longa, o povo de Israel começou a se associar com esse povo idólatra, e daí surgiram os samaritanos, que a gente ouve tanto falar que é uma raça mista e tudo mais. Então é daí que surgiram os samaritanos. Então começou ali a ter duas ideologias, dois pensamentos, duas religiões. Aqueles que queriam servir a Deus e aqueles que eram idólatras. Então muitas pessoas associam esse salmo com esse acontecimento. Porque aqueles que queriam servir a Deus se sentiam ameaçados ou desprezados por aqueles que eram idólatras. Então aí muitas pessoas associam essa passagem com esse acontecimento. Tanto é que essa briga aí entre samaritanos e judeus, nós vemos muito bem isso em João capítulo 4.
Que a gente vê, os samaritanos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Justamente por isso. Porque para o povo judeu, os samaritanos eram uma raça mista, não eram puros. Eles não adoravam o Deus verdadeiro, era um povo idólatra, um povo com uma miscigenação enorme ali, várias idolatrias, misturando muitas coisas ali. Né? Então, a maioria dos estudiosos associam esse salmo com esse acontecimento. Mas, independente disso, o que nós entendemos é que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse para nós a respeito disso. Quando nós olhamos, eu vou ler aqui João capítulo 15, diz assim no versículo 18: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O versículo 20 diz: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, Jesus disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo disse aqui, ele ensinou para os seus discípulos e ele ensina para nós também. Se o mundo te odeia, fica sabendo que primeiro do que odiar você, ele está odiando a mim. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria. Mas o mundo te odeia justamente porque você não é do mundo. É por isso que o mundo te despreza. Então, com isso, irmãos, e outros ensinamentos de Cristo, por exemplo, em Mateus 10, 33, Jesus disse que os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. O que é que isso nos ensina? Que enquanto nós estivermos nesse mundo, seremos desprezados, seremos perseguidos. E se não acontecer de nós sermos perseguidos, é porque existe um problema. E o problema significa que muito provavelmente aquele crente que não é perseguido, ele está andando conforme o curso do mundo, porque o mundo tem um curso, o mundo tem uma direção que ele está caminhando, e essa direção é para o inferno. Mas nós estamos indo rumo ao céu. Mas se o cristão não é perseguido nesse mundo, é porque existe um problema. Existe um problema. Porque o nosso conceito do que é o certo não é o mesmo conceito do mundo. O nosso conceito do que é o correto está firmado na palavra de Deus. O conceito do mundo do que é correto está na filosofia do mundo, nos pensamentos do mundo, não na palavra de Deus. Está na ética, no que o mundo acha correto. Hoje você não pode falar sobre isso porque é feio. Você não pode ensinar sobre o homossexualismo porque isso é feio, é antiético. Esse é o pensamento do mundo. Mas o pensamento da palavra de Deus é o quê? Pecado é pecado. Sede santos porque eu sou santo, é o que Deus disse. Por isso nós seremos perseguidos, irmãos. E nessa perseguição, o que nós devemos fazer então? O Salmo, esse Salmo nos ensina algumas coisas. Por exemplo, no versículo 1. Olha lá comigo, o versículo 1 ele diz assim. Versículo 1. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Se sente desprezado ou perseguido, primeira coisa ele menciona aqui. O que o salmista está fazendo? A ti levanto os meus olhos. Ele olha para Deus e ora. Agora entenda, eu não quero chover no molhado aqui. Porque falar sobre oração hoje parece que é chover no molhado, né? Já que está caindo uma chuva ali, eu pensei nisso. É chover no molhado. Porque oração é um termo que já está tão batido, né? Você está se sentindo perseguido? Então ore a Deus. Verdade, eu devo orar, eu sei disso. Mas a maioria não ora. A maioria de nós, o que nós fazemos quando nós nos sentimos desprezados ou perseguidos nesse mundo? Nós queremos
nos justificarmos ou buscarmos, de algum jeito, amenizar aquela situação, ao invés de orar a Deus, não é? Nós temos que entender que existe um Deus que responde às orações. Tem um Deus nos céus, e nós já falamos sobre isso, quando nós vimos o Salmo 121. Por exemplo, o Salmo 121, no versículo 1, nós lemos na semana passada, na semana retrasada, aliás, né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso aqui é magnífico se todos os cristãos realmente praticassem essa bênção. E é algo que nós temos que fazer. Então é importante levantar os nossos olhos ao céu em reconhecimento de que existe um trono lá em cima. E quando nós somos injuriados, não somos nós, é a palavra de Deus. Desde que nós somos desprezados, porque nós servimos a Deus. Tá? Existe alguém assentado no trono e ele nunca saiu daquele trono. Esse é o nosso Deus. Nós lemos no Salmo 121 que ele não se distrai, ele não dorme, ele não cochila. É esse Deus, ele não se descuida de nada. Então, na sua caminhada até o lugar de adoração, o povo de Israel sempre lembrava desse fato. E na nossa caminhada nesse mundo é algo que nós temos que sempre, constantemente, estarmos lembrando. Existe um Deus e nós temos que olhar para cima. Salmo 25:15 diz assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Salmo 141:8, mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor. Então nada mais justo, irmãos, quando nós nos sentimos perseguidos, ora a Deus e fala: Senhor, o Senhor está vendo. Eu estou servindo ao Senhor com todo o meu coração, mas estão falando contra mim, ou não entendem o meu posicionamento bíblico. Então, Senhor, me faça entender. Na realidade, o perseguido não sou eu, é a tua palavra, porque eu sirvo a tua palavra. Entende? É algo que nós temos que aplicar isso nas nossas vidas. Uma segunda coisa que ele nos ensina aqui: continue servindo a Deus. Versículo 2, ele fala algo interessante, olha só. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Eu acho interessante isso aqui, irmãos, porque se você entender o conceito aqui daquela época, você vai entender melhor esse versículo. Ele fala sobre os olhos dos servos que ficam olhando para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva, da escrava, que ficam olhando para as mãos das suas senhoras. Naquela época era muito comum, né, todo o senhor, alguém que tinha fazendas e tudo mais, cada pessoa tinha seus escravos. E aquele escravo, ele não assentava na mesa e comia com o senhor e batia aquele papo. Não, ele era um escravo. Então, muitas vezes, o escravo ele já sabia exatamente o que o seu senhor queria e qual era o desejo dele. Então, ele ficava atento aos olhos, ele colocava os seus olhos nas mãos dos seus senhores. Chegava uma visita ou alguma coisa, então, às vezes, você imagina o senhor ali, o chefe, o patrão, né? O dono do escravo ali. De repente, chegava a visita, conversando, e aí, de repente, não sei... Está na hora de colocar a mesa, né? Colocar as coisas na mesa, comida. Então o senhor o escravo já sabia, já está na hora de... Chegava a visita, era comum eles colocarem uma bacia para lavar os pés da visita, o escravo lavava os pés. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, se eu não me engano em João 13, né, ele nos ensina esse conceito. Jesus se abaixa, lava os pés dos discípulos ali. Está se ensinando o conceito do escravo. Então chegava a visita, o senhor recebia aquela visita, que bom que você veio e tal. Então o escravo já ficava de olho. Então o senhor já falava para o escravo. Já nem falava, né? O escravo já sabia, vai lá, pegava a água, colocava e lavava os pés. Por quê? Ele estava atento
as mãos do Senhor. Da mesma forma, a senhora, né, ela tinha ali as suas criadas, a sua escrava, a sua serva também. A escrava ficava olhando ali as mãos e estava lá de prontidão, ficava lá o escravo, olhando para o Senhor, ou para a senhora. Aí dava uma dica, ó, já sabia, já ia lá e fazia. Ele usa essa analogia aqui para mostrar que ele diz, dessa forma, Senhor, eu estou atento ao Senhor, para te servir, para fazer a tua vontade. Eu estou atento, Senhor, a fazer a tua vontade. Eu estou atento a cumprir o teu desejo. Aqui nós vemos uma disposição no coração do salmista para servir a Deus, para estar atento aos desejos do seu Senhor, que apenas com um gesto de mãos já entendia. O escravo já entendia o que o seu Senhor queria. Aí fica a pergunta, será que nós temos um coração de servo? Será que nós temos o coração de servo? O salmista diz, assim sou eu. Paulo, ele se identificou muito como servo de Jesus Cristo, né? Romanos 1:1, Filipenses 1:1. Outros homens, né? Tiago 1 fala Tiago, servo de Cristo. Pedro, Judas e outros. Sempre servo de Jesus Cristo. Né? Então, muitos servos de Deus dedicaram as suas vidas servindo ao Senhor e não deram atenção para as coisas que lhe aconteciam nesse mundo. E é assim que nós temos que fazer, manter o foco, servir ao Senhor. O problema é que muitas vezes nós somos perseguidos ou injuriados ou desprezados nesse mundo. Aí nós queremos tentar fazer alguma coisa para reverter essa situação e nós nos esquecemos que se nós estamos servindo a Deus com todo o nosso coração, a gente não tem que dar satisfação para ninguém, a não ser para o nosso Senhor. Porque em primeiro lugar vem Deus. Desde que eu esteja sendo perseguido porque eu estou servindo a Deus, não porque eu dei um mau testemunho. É interessante porque 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então, naquilo que falam mal de vós, eles vão glorificar a Deus. Por quê? Porque o nosso viver é honesto entre os gentios. Agora, de repente, irmãos, aí fica complicado algumas coisas, né? Por exemplo, para dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem bem. Um cristão que não paga conta, por exemplo, tem crente caloteiro? Infelizmente, acredite, tem pessoas que se dizem crentes que são caloteiros, não pagam suas contas. Aí, de repente, ele não paga a conta, chega uma cobrança lá, ele não vai ter coragem de olhar para o céu e falar assim, ó Senhor, eu estou sendo perseguido aqui. Não, de jeito nenhum, aí, né? Entende isso? Se nós estamos servindo a Deus com todo o nosso coração, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a vontade do nosso Senhor, porque nós somos escravos dele, nós somos servos, então, com certeza, né, o Senhor, nós podemos olhar para o alto e confiar em Deus. Aí ele diz ali, até que tenha piedade de nós, aguardando a misericórdia do Senhor. É isso que ele nos ensina nos versículos 3, final do versículo 2 e o versículo 3. Né? Versículo 3 disse, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Senhor, eu estou assaz farto de desprezo. Essa palavrinha assaz que foi colocada aqui, não sei se tem na sua Bíblia, mas aqui é um advérbio de intensidade, né? Senhor, eu estou muito farto do desprezo. Eu estou com muito desprezo, eu estou muito farto do desprezo. Né? Então, aguarde a misericórdia de Deus. Aguardar a misericórdia do Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Irmãos, será que quando Jesus te salvou, quando você converteu, será que você nunca sofreu por alguém que não é salvo, da sua família, ou colega de serviço, não sei, alguém que não entende a sua fé, ou alguém que não serve a Deus e não entende por que você serve a Deus? Será que ninguém nunca olhou para você e falou assim, puxa, mas você vai na igreja todo domingo para quê? Você lê a Bíblia para quê?
Você faz isso, mas para quê? Então ele diz aqui, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, aguardando a misericórdia do Senhor. Esperamos no Senhor porque a verdadeira e pura benignidade só pode vir dele, só pode vir dele. Salmo 118, versículos 1 a 4, nos afirma que a benignidade do Senhor dura para sempre. No Salmo 136, cada um dos 26 versículos do Salmo, ele finaliza dizendo, porque a sua benignidade dura para sempre. Dura para sempre. Confiar nessa benignidade do Senhor. Finaliza aqui no versículo 4. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então o salmista chegou num ponto aqui que ele diz, Senhor, eu estou farto, estou sendo perseguido, eu estou sendo desprezado nesse mundo, Senhor. Tem piedade de mim. Mas aí ele usa também aquela questão do escravo. Não é à toa que primeiro ele fala, a ti levanta os meus olhos. Aí depois ele fala, Senhor, daquele jeito que o escravo está de olho no seu Senhor, eu também estou de olho no Senhor para cumprir a tua vontade. Então por isso, tem piedade de mim, Deus. Eu estou sendo desprezado nesse mundo. Tem piedade de mim. Muitos cristãos, irmãos, muitos de nós, muitas vezes nós somos desprezados. E essa deve ser a nossa postura. Continuar servindo a Deus e olhar para o alto. Espere em Deus, não nas pessoas. As pessoas vão te decepcionar. Não espere totalmente pela sua igreja, pelos seus irmãos em Cristo, porque vai haver momentos que até mesmo os irmãos em Cristo, eles vão nos desprezar, não vão nos entender. Então, por isso, a nossa confiança deve estar no Senhor, até que tenha piedade de nós, como ele disse. Então, se você é servo de Deus, apesar das dificuldades que nós sofremos nesse mundo, nós podemos olhar para o alto. Somos desprezados? Sim. De uma forma geral, nós cristãos verdadeiros, salvos, que servimos a Deus, somos desprezados. A palavra de Deus é desprezada. Nós temos governantes que nos desprezam a palavra de Deus. Temos parentes que muitas vezes nos desprezam, amigos, pessoas lá fora, colegas de trabalho, faculdade, escola, não sei. Temos pessoas que nos desprezam. Mas qual que deve ser a nossa reação? Continuar servindo ao Senhor e falar, Senhor, eu estou sendo desprezado, tem piedade de mim. Entendendo que se nós estamos servindo a Deus, na realidade, esse desprezo não é simplesmente contra nós, é contra o próprio Deus. Amém? Porque nós servimos a esse Deus. Então, que Deus abençoe esse salmo. 4 versículos, mas tem uma profundidade ali que poucas pessoas já meditaram sobre isso. Mas é uma realidade, é algo que nós sofremos enquanto nós estivermos peregrinando neste mundo. Então, se está sendo perseguido ou quando você for perseguido, se alegra, porque é sinal de que se você está realmente servindo a Deus, você vai ser perseguido. Então é sinal que você está indo para o caminho certo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar?